Devido à ampla repercussão do caso Janaína Bezerra, aquela estudante de medicina que foi violentada e morta na Universidade Federal do Piauí, a UFPE constituiu um grupo de trabalho para construir diretrizes de combate à violência de gênero na instituição, como forma de ampliar o bem-estar, acolhimento e integridade do público feminino. A Aida Maciel foi lá e vai mostrar a partir de agora. Vamos acompanhar a reportagem, depois eu queria conversar com você que está aí do outro lado sobre esse caso. Traz aqui a Aida Maciel, coloca na tela aqui, Rafael. O caso da morte da jovem Janaína Bezerra envolve uma série de questionamentos, incluindo comportamentos e a segurança nos espaços públicos e privados. A estudante foi morta dentro de um espaço da Universidade Federal do Piauí, segundo as provas e investigações, por um rapaz que também era estudante da universidade. Um caso envolvendo violência sexual e crime de feminicídio. Órgãos públicos, como a Secretaria de Segurança do Estado e entidades ligadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, divulgaram medidas e propostas de protocolos durante toda a semana. Por meio de um ato da reitoria, a Universidade Federal divulgou a criação de um grupo de trabalho a fim de construir diretrizes de combate à violência de gênero na instituição. O grupo de trabalho da Universidade Federal do Piauí é composto por 8 integrantes e pretende fazer uma discussão em relação ao combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, além dos muros da Universidade Federal. Uma discussão ampla com toda a sociedade. 3 diretrizes que nós temos em mente, né? Que é a questão do enfrentamento, prevenção e a erradicação da violência contra a mulher. É isso que nós pretendemos. E assim, gostaria de dizer que nós vamos ter um trabalho de escuta, né, da universidade. Queremos ouvir os segmentos dos estudantes, dos professores, técnico-administrativos, núcleos de mulheres funcionando na universidade que vão colaborar com a gente através das pesquisas que já fazem, já realizam. Nesse momento é constituir o grupo e começar a trabalhar. E dizer que é um momento muito triste, nós lamentamos profundamente. A universidade está tomando essa medida do protocolo contra a violência sexual contra as mulheres, mas também várias outras medidas no campo da segurança da instituição. A presidente do comitê afirma que a discussão é antiga dentro da universidade e que não bastam as medidas de segurança, mas o combate à cultura do machismo. A universidade está dando todo o acolhimento e o atendimento à família e também nós estamos, nesse momento, com um processo tramitando na universidade, que é para desligar o agressor, né? E nós exigimos justiça para a Janaína e nós queremos também pedir que os veículos de comunicação também pautem a questão do feminicídio, que acontece em todo lugar, e também destaque, né, esse homem, esse agressor, porque todas as pautas aparecem, mas a pauta da agressão, do feminicídio, parece que ela fica sendo esquecida porque outras questões estão envolvidas aí. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é o seguinte, primeiro ponto, pode normalizar aí, Rafael. Primeiro ponto é o seguinte, que a gente tem que entender que não foi, isso eu não estou dizendo que não há necessidade de ter um trabalho voltado para a segurança externa. Tem que ter. Ou melhor, violência externa. Afinal de contas, a universidade é uma área grande, né? Uma área enorme. Então tem que ter. Qualquer pessoa entra na Universidade Federal do Piauí. Então, mas aí foi uma violência interna. Né? O pior, a violência interna, segundo a polícia, que tem levantado até agora, para tirar o GC aí, Rafael, segundo até agora, o que foi levantado pela polícia é o seguinte, um aluno, né, pelo menos um aluno, pode ser que tenha outro, fala-se em outro, mas pelo menos até agora um aluno está envolvido diretamente na morte dessa estudante. É o pior da história, né, que é um aluno de mestrado da Universidade Federal do Piauí. Então, quer dizer, a gente tem que discutir violência, Eu acho interessante a iniciativa e muito válida da Universidade Federal do Piauí, para que haja uma conscientização
geral, não é? Uma conscientização geral. Aliás, eu acho que essa campanha deve, inclusive, ser estendida ao público fora da universidade. Né? Ela tem que ser primeiro voltada, essa campanha, primeiro ela tem que ser voltada para o público interno, né? Para uma conscientização, porque, olha, aí foi, segundo a polícia, praticado por um aluno que estava fazendo mestrado em matemática. Então, assim, imaginar que uma pessoa como essa não tinha consciência do ato que estava fazendo, a não ser que ele seja psicopata, algo do gênero, mas uma pessoa normal, essa pessoa, ela, claro que sabe o que é certo, o que é errado, os limites, enfim, aquela história que a gente já conhece. O problema é que impera ainda, nós já dissemos isso aqui repetidas vezes, impera ainda na sociedade o machismo, impera ainda a ideia de que o homem é superior à mulher, impera a ideia de que a mulher é objeto do homem, e aí nós estamos falando de um ambiente acadêmico, nós estamos falando do ensino superior. Aí eu fico pensando o seguinte, eu tenho uma filha que faz universidade, a outra, eu tenho 2 filhas, a outra, a mais jovem, vai fazer também, o James tem filhos também. Quer dizer, nós somos pais, eu, James, vocês que estão em casa. A gente imagina e sonha todos os dias, James, com os nossos filhos entrando na universidade, se formando, conseguindo lugar no mercado de trabalho. No caso da Janaína, em especial, família muito pobre, depositava na Janaína todas as esperanças que a família não conseguiu concretizar. Fico imaginando o que é que passava na cabeça da família da Janaína. O que é que passa ainda hoje, além da tristeza, do luto, da revolta? Não. Ela vai ser uma profissional. Ela vai romper essa situação que nós vivemos de dificuldade. Ela vai conseguir um lugar no mercado de trabalho, vai viver bem, vai conseguir ajudar a família. Então você projeta não só a vida do filho, mas projeta a vida da família também. Não é? Se uma pessoa se forma na universidade, em algum curso, e é bem sucedido, um profissional ou um profissional bem sucedido ou bem sucedida, já vem de uma família de profissionais bem sucedidos, não é muita novidade, é quase que uma obrigação, porque já é um histórico familiar, mas ainda assim se comemora, porque é mais um membro da família que consegue um lugar no mercado de trabalho. Você imagina quando é praticamente a primeira pessoa da família que chega na universidade, que tem um futuro, que as portas se abrem. Você olha para frente e as portas começam a se abrir. Você começa pela primeira vez, no histórico familiar, a ver uma luz no fim do túnel. De repente, a família vê tudo isso desmoronar da forma mais trágica que você pode imaginar. A Janaína é violentada, é assassinada dentro da própria universidade. Segundo a polícia, por alguém que, assim como ela, estaria lá buscando o futuro. Buscando o futuro. Porque quando você registra um crime que o autor é um analfabeto, um criminoso, um doente, um psicopata, sabe, quanto mais, já tem uma ficha policial quilométrica, aí você diz, não se esperava dele outra coisa. Desse acusado, fazer isso. Olha, eu fico às vezes pensando lá em casa, eu tenho certeza que você que está em casa também raciocina da mesma forma. Sabe, Nenê, eu fico pensando assim, quando eu penso nesse caso da Janaína, eu fico pensando no modus operandi, ou seja, na forma como aconteceu. Mas vem cá, esse acusado, ele achava o quê? Que ia sair, porque ele foi visto com a Janaína por diversas pessoas, várias pessoas. Até aquela história de que havia um assédio antes, estou dizendo que havia. A suspeita e a polícia vai investigar. Estou colocando esse ponto, não estou dizendo que havia. Comenta-se, e é um ponto que está sendo investigado pela polícia. Se não for, no resultado final do inquérito, eu vou chegar aqui e dizer, isso não havia. Pronto.
Muito bem. O que passava pela cabeça dele? Ele imaginava que ia sair com o corpo nos braços. Olha só, nos braços. Não, vou colocar o corpo aqui, um saco, o carro estaciona próximo aqui, ninguém vê e tal. Não, eu saio nos braços. Ninguém ia ver, ia dizer nada, ia falar nada. Ele ia se tornar invisível. Quer dizer, e praticar um crime como esse dentro da Universidade Federal, quer dizer, deixando lá digitais, todas as pistas, assim. Não, a cena do crime lá, imagino que a polícia não deva ter tido a mínima dificuldade de levantar as informações, porque ele deve ter deixado lá. Não, só faltou ele deixar, sabe o que, né? Só faltou ele deixar lá, pelo que a gente sabe o trajeto que ele fez, só faltou ele deixar a identidade. Porque o resto ele deixou. Então, assim, a polícia não vai ter essa dificuldade, nem sei se vai ter alguma dificuldade de provar a materialidade do crime. Porque ele cometeu todas as provas, deixou tudo lá. Deixou tudo lá. Mas é triste. É triste porque, olha, aí, só para concluir aquele raciocínio, a família em casa e recebe a notícia como essa. É algo assim, olha, sinceramente eu estou aqui como jornalista, mas também é impossível você se despir do papel de pai. É algo assim, que acaba com a família, acaba com os pais, e por mais que ele seja, como já foi, preso, e se a investigação provar que ele é de fato, apontar, né? A investigação apontar que ele é o culpado pelo crime, se ele for julgado, preso, pegar a pena máxima, você pergunta, aliviou? Não, não aliviou. Aconteceu o que todo mundo esperava, uma condenação. Mas em momento algum diminui a dor e diminui o sofrimento que a família vai enfrentar o resto da vida. E olha, vou dizer mais uma vez, eu acho que esta é uma iniciativa da Universidade Federal. A conscientização, eu acho que é uma iniciativa. Mas eu acho que é necessário que medidas mais ostensivas sejam tomadas, porque aconteceu na periferia, aconteceu no lugar de desalvo de cadáver. Não, a gente está falando da Universidade Federal do Piauí, a instituição de ensino superior mais importante do Piauí. É bom pensar nisso. Né? Quantos pais agora, depois desse crime, estão tomando remédio quando o filho sai para estudar na Universidade Federal? Quantos pais estão preocupados agora? Porque antigamente era aquela alegria. E agora? Quantos pais? Pois é, e há aquela tradição, né? Por exemplo, agora você tem 2 streamings no Brasil que lançaram produtos relacionados à tragédia de Santa Maria. Um foi uma espécie de novela, né? Uma novela com atores, enfim, e o outro, streaming, lançou um documentário jornalístico. Aquela festa na Boate Kiss era uma festa de universitários, de agronomia, da área de ciências rurais, para arrecadar dinheiro para a formatura. Então é normal, a vida universitária, a vida estudantil, não é natural que você convive muito com os seus colegas. Então é natural marcar saídas para o boate, bater papo, passar o final de semana juntos, fazer atividades na universidade, que passa a ser efetivamente a segunda casa do aluno, porque muitos pagam disciplina o dia inteiro, de manhã até a noite, né? Porque a universidade, por exemplo, a estadual é por turno. A federal, os horários são diferentes, isso mudou, mas na minha época era diferente. Os horários eram horários, tipo, tinha disciplina de manhã, tinha outra tarde, tinha outra noite. Então você passa praticamente o dia inteiro. Então é normal essa convivência. Quer dizer, até essa convivência que é normal, é saudável, essa socialização entre os estudantes, que deve acontecer não só no ensino superior, mas na vida escolar como um todo. É importante para o aluno a socialização. É o requisito da educação, a socialização, a sociabilidade. Está prejudicado, porque todo mundo está com medo agora, vamos fazer festa aqui como? Pode acontecer isso, sei lá, se no meio da turma não tem alguém que... Porque até, ele estudou na Universidade Federal do Piauí, ele se formou na Universidade Federal do Piauí, imagina. Ele estava fazendo mestrado na Universidade Federal do Piauí. Então, imagina aí, se todos esses anos aí,
Estamos falando de 4 anos, né, de graduação e mestrado aí, vamos falar o quê, ministro? 1 ano, 2 anos? 2 anos. Vamos botar 6 anos, eu estou colocando aqui, veja só, 6 anos, se ele tiver saído da graduação e entrado no mestrado, né? Então você tem ali mais ou menos 6 anos de convivência do acusado na comunidade universitária. Até então, pelo menos imagino eu, não se falava de qualquer atitude que pudesse imaginar que um dia ele cometesse um crime brutal como esse. Não se imaginava. Em 6 anos. Aí as pessoas agora começam a perguntar, né? Não, eu não vou fazer mais. O cara estava com 6, 7 anos aqui, ninguém percebeu, imagine. É difícil, viu?